Você sente que precisa de uma resposta de Deus, mas não sabe como buscá-la? Já ouviu falar como fazer um propósito com Deus, mas não sabe por onde começar? Por muito tempo eu passei por essa fase. Tinha dúvidas, assim como você também pode ter aí, como iniciar, o que fazer, o que não fazer, como chegar diante de Deus e apresentar uma causa. Eu sei exatamente como é isso, porque eu passei por uma fase semelhante. E hoje eu quero compartilhar com você um caminho poderoso para viver experiências reais com Deus. Como Ele transforma vidas a partir disso e como você pode experimentar respostas poderosas através de um propósito sincero que você colocar diante do altar do Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é um propósito com Deus. A gente usa muito esse termo propósito, né? Oração com propósito, jejum com propósito. E o que é este propósito? Um propósito com Deus é quando você se compromete de forma intencional a buscar o Senhor. Você estabelece um período determinado com um objetivo específico em seu coração. Pode ser para buscar direção, restauração, cura emocional, fortalecimento espiritual, ou até mesmo para se alinhar ao chamado que Deus tem para você. Eu me lembro de um tempo que eu estava bem perdida, sem saber exatamente qual direção seguir, e foi um período que eu não estava muito satisfeita, eu estava confusa, e isso estava me trazendo angústia. Foi quando eu decidi fazer um propósito com Deus de 7 dias de oração em jejum. Nesse propósito, eu pedia clareza e direção. No terceiro dia, Deus já começou a responder através da leitura da palavra e de sinais claros que Ele dava através de pessoas e situações cotidianas. Ou seja, eu observava no meu dia a dia, dentro do que eu estava orando, o que é que Deus ia fazendo e como as coisas iam caminhando. Eu estava atenta. E foi assim incrível. O que eu te recomendo é quando você iniciar um propósito com Deus, você ficar com seus olhos espirituais abertos. Uma coisa muito importante durante o propósito é você ficar atenta, porque Deus vai te apresentar sinais dentro daquilo que você está buscando. Pode ser através de pessoas, situações, Deus vai te trazer sinais. Como escolher um propósito? Para escolher um propósito com Deus, você precisa responder 3 perguntas bem simples. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual a sua necessidade hoje? O que você mais deseja que Deus faça em sua vida? Outra pergunta importante é: quanto tempo você quer se dedicar a esse propósito? 3 dias, 7 dias, 21 dias, um mês? Quanto tempo é que você vai estabelecer para estar em propósito com Deus? Um ano? Tem pessoas que vai muito mais além, né? Quando a gente quer viver algo novo, quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer sentir o sobrenatural de Deus, a gente faz coisas que a gente nunca foi capaz de fazer antes, para a nossa vida espiritual se reerguer e se levantar. Então, é importante você decidir quantos dias terá o seu propósito. Outra pergunta importante é: o que é que você vai incluir no seu propósito? Pode ser oração, leitura da palavra, jejum, adoração. Percebe que o propósito pode ser uma dessas áreas ou pode ser todas essas áreas juntas? Vamos lá lembrar? Oração, leitura da palavra, jejum e adoração. Observe uma coisa muito importante. Se você puder juntar todos esses elementos em um só propósito, melhor fica. Vai ser muito poder, minha irmã. Se prepara para o que Deus vai fazer. Adoração, arma de guerra poderosa. Oração, outra armadura. Palavra, escudo. Olha só quantos elementos poderosos para fortalecer o teu jejum. Uma irmã em Cristo decidiu fazer um jejum de 21 dias pelo seu casamento. Ela orava, ela jejuava até meio-dia e lia o livro de Provérbios todos os dias. No final dos 21 dias, o marido dela, que nunca ia para a igreja, pediu para ir para o culto com ela. Isso é poder de um propósito bem feito. Você ainda duvida do poder do propósito? Você ainda duvida do sobrenatural de Deus? Do que Deus pode fazer aí na tua família? Qual é o vale? Qual é o deserto? Qual é a lágrima que você derrama noite e dia? Qual é a resposta de oração que você tem colocado diante de Deus?
Faz propósito, mulher de Deus. Não perde tempo, não. Deus já te deu as armas, está em tuas mãos. Começa aqui, olha, blindar a tua mente. E olha só, é necessário proteger a nossa mente, porque é dos nossos pensamentos que vem o nosso comportamento. Imagine que você vem enfrentando conflitos, guerras espirituais constantes. Leia a palavra de Deus continuamente. Não fique sem se alimentar da palavra de Deus. E se você tem a dificuldade de manter a consistência, você precisa entender algo importante. Eu sei que quando iniciamos um jejum, um propósito, começamos empolgadas, lendo a Bíblia constantemente, orando, fazendo nosso jejum, mas muitas vezes é no meio do caminho que vem o desânimo. É no meio do caminho que vem as provações. E como manter a consistência? Como perseverar até o fim sem recuar? A primeira coisa que eu te oriento a você fazer para ser consistente é definir um horário fixo para a sua busca. Mas, meu Deus, como assim definir um horário fixo? Dentro do seu planejamento diário, se você trabalha fora ou se você é dona de casa, você sabe que todos os dias tem aquele período que você tem aquela estabilidade. Você sabe que naquele período você tem um pouco mais de tranquilidade. Eu não sei, aí você vai escolher em sua casa qual é esse período. Eu não sei se é um pouco mais as madrugadas. A madrugada é maravilhoso, né? Eu chamo de horas silenciosas. É a hora que os filhos dormem, é a hora que o marido está descansando, né? Quem é casado. É a hora que você pode buscar mais a Deus. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de buscar as madrugadas, porque buscar a madrugada exige renúncia, renunciar ao sono, algumas horinhas, né, na cama quentinha, e estar ali. E é um momento tão poderoso a oração da madrugada que muitos cristãos enfrentam guerras. Vem o sono, vem o desânimo, justamente para você não orar, para não receber a vitória. Então, se você não conseguiu ainda desenvolver essa rotina de orar às madrugadas, nas suas horas silenciosas, que ninguém vai te atrapalhar, nem te distrair, vai pedindo graça a Deus. Pode começar se esforçando para orar um pouquinho mais à meia-noite. Você pode reservar 30 minutos, 40 minutos no horário das 12 horas, ou se de repente existe algum outro horário que você pode encaixar de orar às madrugadas, faça isso. Mas se você não pode orar neste momento às madrugadas, porque depois você vai precisar pedir graça a Deus para te ajudar a orar às madrugadas, você pode escolher um outro horário durante o seu dia, pela manhã mais cedo, ou final do dia, não sei, o horário que as crianças estão na escola, o horário que você tem mais disponibilidade, o finalzinho da tarde. Veja na sua rotina um horário que você possa definir e fixar, sabe? Estabelecer. E aí você vai escolher ao acordar ou antes de dormir. Você escolhe. Outra coisa importante, anote suas orações em um caderno. Eu chamo de cartas para Deus. Eu já fiz muitas cartas para Deus. E muitas dessas cartas que eu fiz para Deus se tornaram respostas. Muitas dessas cartas, essas anotações que eu fazia no meu diário, que ninguém via, que ninguém lia, o Espírito Santo de Deus, ele leu cada uma dessas palavras. E aquilo que ele viu que era para o meu bem, ele respondeu. Muita coisa que eu coloquei nas minhas cartas para Deus, no meu diário de oração, eu recebi muitas coisas. E o que é que você quer escrever para Deus neste dia? Coloca diante dele no teu caderno de oração, registra tudo, um louvor que toca a sua alma, um versículo, um sentimento. Isso ajuda você a externar, que muitas vezes em palavras você não consegue dizer. Por exemplo, eu sou compositora. Esse canal aqui eu tenho algumas composições. Eu tenho muita facilidade de externar os meus sentimentos através de escritas, desde criança. Então, isso foi algo que facilitou para mim. Por quê? Porque muita coisa eu queria dizer para Deus, ou eu queria externar, e não conseguia. Então, eu usava frases, versos, a própria música para externar o que eu estava sentindo. Muita coisa foi inspiração do céu, muita coisa foi vivência, história de pessoas que eu via ali, né, que eu sempre gostei de escrever, porque me ajudava a externar, a colocar para fora o que eu estava sentindo. Outra coisa para você se manter consistente é você evitar distrações. Desative
a notificação do celular na hora de buscar a Deus. Compartilhe com uma amiga para apoiar umas às outras. Dessa forma, quando você desanimar, a sua amiga lhe encoraja. E quando a sua amiga desanimar, você encoraja ela. Participe de grupo de oração. Hoje nós temos um grupo de oração, mas são para mulheres realmente comprometidas no propósito, para orar, para consagrar, aquelas que querem mudar a sua vida, crendo no milagre e no sobrenatural de Deus. São várias causas que estão aos pés do Senhor. Então, um grupo de oração te ajuda muito a você se manter constante. Quando uma amiga desanimar, você segura na mão dela e fala: levanta, Deus é contigo, não desanima não, não se entristece não. Bora orar mais um pouquinho, você consegue. Você consegue acordar às 5 da manhã para orar. Você consegue fazer esse jejum. Olha, não é tão difícil não. Vem orar comigo, bora consagrar comigo. Deus vai te dar graça, Deus vai mudar essa história. Essa luta vai passar, essa depressão vai embora em nome de Jesus. Teu casamento vai ser restaurado, o teu filho vai ser liberto, tua filha vai ser liberta. Se levanta, minha irmã. Então você é boca de Deus para a tua amiga, para aquela pessoa que está ali, aquele mesmo propósito com Deus. Muitas vezes, por falta de clareza, eu já comecei um propósito e não continuei. Desisti no meio do caminho. Foi aí que eu percebi que eu precisava de uma organização para ter uma continuidade. Eu precisava organizar minha rotina, o meu tempo, saber o horário de cada coisa para não embolar. Principalmente quando somos donas de casa, quando somos mães, quando somos empreendedoras, quando trabalhamos fora. Tem todas essas demandas no dia a dia que requer de nós uma organização maior. E aí o que fazer? Não tem jeito, precisa de um planejamento. E cada pessoa sabe como se planejar dentro da sua rotina, né? Porque cada pessoa tem uma rotina diferente. Então eu comecei a analisar minha rotina e estabeleci um horário que ficava melhor para as minhas horas silenciosas, as minhas horas de propósito. Quando eu decidi me comprometer de verdade, eu coloquei despertador no celular para me acordar mais cedo para a oração, deixei a Bíblia bem pertinho de mim, em lugares estratégicos, para eu não procrastinar, ou seja, desanimar, parar a leitura da Bíblia. Você pode deixar a sua Bíblia bem pertinho aí de uma mesa na sua casa, um lugar que toda hora você passe, que toda hora você tenha acesso. Deixa a sua Bíblia assim, sabe? Não deixa a sua Bíblia na estante, escondida, em um lugar bem oculto, não. Porque você vai ter dificuldade de sentir desejo. Se você ainda não desenvolver essa rotina espiritual de leitura da Bíblia, de constância, você vai ter dificuldade para ler. Então você pega a sua Bíblia e deixa a sua Bíblia de forma estratégica, próximo a um lugar que toda hora você passa. Como saber se Deus está me respondendo? Muita gente inicia o propósito e diz: mas Deus não falou comigo. Mas o problema é que nós queremos uma resposta do nosso jeito. Mas Deus, Ele fala. Deus fala através da palavra. Deus fala através de sonhos, de sinais, de uma pregação. E quais as formas, Miriam, de reconhecer a resposta de Deus? Sabe quando você precisa tomar uma decisão e essa decisão te gera paz? Você sabia que era uma decisão bem difícil, mas você está orando, você está buscando o direcionamento dos céus. E aí você resolve tomar aquela decisão. E o seu coração sente uma paz, um alívio. Essa paz pode ser resposta de Deus. Deus também pode falar através da palavra. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia e somos profundamente tocadas? Por isso que eu te recomendo, não fique sem ler a Bíblia. Quem fica sem ler a Bíblia está perdendo muito de ouvir a voz de Deus, porque o desejo de Deus é se revelar para nós todos os dias. Outro sinal que minha resposta foi atendida, quando portas inesperadas se abrem. Já viveu aquele momento? Meu Deus, olha só o que aconteceu. Eu não estava esperando por isso agora. Às vezes a gente fica meio incrédula, né? A gente ora, chora, clama por algo. Quando aquele algo acontece, a gente fica assim atônita, a gente fica assim surpresa, de repente. Quem sabe o de repente de Deus não está chegando aí na tua vida, minha irmã. Você que tem orado, que tem consagrado, você que tem buscado ao Senhor com sinceridade, se prepara para o de repente. E se você ainda não está vivendo de repente, perseverando no jejum, na oração, fazendo o propósito de forma correta, porque no tempo do Senhor virá a resposta. Outro sinal que Deus está falando conosco é quando Ele usa alguém para confirmar algo que nós já estávamos sentindo
em nosso espírito. Preste bastante atenção e escreva tudo o que você sente que Deus está te falando. Deus é o nosso Pai como Pai. Ele quer se comunicar com você. Agora que você já sabe como fazer um propósito com Deus, eu quero te convidar a começar hoje. Não espere o momento perfeito. Os momentos perfeitos, geralmente, eles não existem, sabe por quê? E principalmente quando se trata de oração e busca pela presença de Deus. A gente tem que negar nossa carne todos os dias, não é verdade? É verdade. Então, mesmo sem vontade, comece. Comece no meio do caminho. Deus te dá a vontade, Deus te dá o ânimo, Deus te dá a força, Deus te dá o alimento que você precisa para caminhar. Comenta aqui abaixo desse vídeo qual é o seu maior desafio espiritual hoje e qual propósito você gostaria de fazer. E se você já fez algum propósito e já recebeu uma resposta de Deus, compartilhe aqui que eu quero ver esses testemunhos. Eu sei que nosso Deus é um Deus de milagre e Ele faz. Será uma alegria eu ler cada comentário aqui seu e ver esse transbordar do que Deus está fazendo. E não esqueça, se esse vídeo te ajudou, compartilha com uma amiga, aquela amiga que você quer ver ela avançar e viver o sobrenatural de Deus. Sempre tem alguém, né, que Deus nos usa para darmos a mão. Eu costumo dizer que eu quero ser aquela mulher que levanta outra mulher. Nunca aquela mulher que abate, que julga, que apedreja. Não. Mas aquela mulher que dá as mãos e falou assim: olha, minha irmã, tá doendo, tá difícil. O processo não é fácil, mas se levanta. Porque Deus tem algo para fazer no meio desse deserto. Então, se esse vídeo falou com você, compartilha com uma amiga, com alguém que precisa dessa mensagem. Que Deus te abençoe, preciosa. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim como esse. Tchau, tchau.